Nós estamos hoje fazendo alguns comentários sobre política, políticos, o nosso voto, a nossa confiança, o nosso descrédito, né, na política e nos políticos. Tem gente que já até acha que política talvez não devesse nem existir, ou que os políticos são todos iguais. Eu discordo disso, porque entendo que a política é a nossa vida. Porque política não é outra coisa que decisão. Agir, é fazer, é uma ação. Nós fazemos no plano da nossa vida sempre uma ação política, porque fazemos escolhas o dia inteiro. A escolha de ir dormir, do horário de levantar, das coisas que fazemos durante a manhã, durante o dia, da escolha até da nossa alimentação, da forma de nos vestir. As escolhas até às vezes não manifestas, que se passam na nossa mente, quando há uma vontade de uma certa reação que não temos, de dizer alguma coisa para alguém que não dizemos, e ainda bem que às vezes não dizemos. E lamentavelmente às vezes não dizemos o que teríamos que dizer, porque fazemos política. A gente se acostumou que a política é coisa dos políticos. Sim, a representação pública, a tarefa, a obrigação de, dentro dos três poderes, tomando aqui em primeiro lugar o caso do parlamento, do legislativo, de propor, de examinar, de discutir, de votar, modificar ou não leis, de fazer ordenamento jurídico legal, é uma tarefa do parlamento, dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, nos municípios, dos vereadores. É uma tarefa. E alguém elege essas pessoas para fazerem isso, e se dá a eles um período para fazer, um período de trabalho, um mandato. Eu até quando fui constituinte propunha o voto desconstituinte, quer dizer, se eu elejo depois ele não corresponde, que eu pudesse destituir. Mas isso é muito complexo e não prosperou, porque afinal é complicado quando alguém se dispõe a algo e depois eventualmente ser frustrado no seu trabalho no meio do caminho. Mas é um tema para se discutir a possibilidade de desconstituir o que se constituiu em termos de representação popular. De sorte que hoje a maneira de interromper é apenas o período do mandato, 4 anos, 4 anos para todos os níveis. O prefeito, o governador, o presidente e seus vices estão eleitos também para representar a sociedade, para zelar pelo cumprimento das leis, para zelar pela arrecadação e aplicação do recurso público, para zelar pela segurança pública, pela educação, pelas relações institucionais, nacionais e internacionais. E sempre é esperado que se eleja, o público eleja os melhores, os mais capacitados, os mais bem-intencionados, e que estes façam o máximo da sua capacidade, do seu potencial. Então, eleger um representante não é tão simples quanto muitos pensam, que vão lá, às vezes sem saber em quem votar no dia, e acabam no caminho, olhando uma lista e votando num qualquer. E neste caso podemos acabar tendo política de qualquer tipo, de qualquer forma. Então nem sempre nós, eleitores, o cidadão, pode se queixar tanto dos políticos que foram eleitos pela própria sociedade. E, por outro lado, nem os políticos podem se queixar tanto da sociedade, porque vem dela, e provavelmente para esta sociedade fizeram sinalizações, promessas, compromissos, agrados, para poder chegar lá. Às vezes até como uma espécie de negócio particular, por uma razão pessoal, muitas vezes. Mas, e talvez hoje mais do que no passado, quando havia mais ideologia, mais idealismo, quem sabe mais altruísmo, hoje os interesses às vezes são diretos de quem se candidata. Isso não é só direto de um grupo que lança e apoia aquele candidato. E isso faz com que, de um lado, o eleitor quer receber antes, ou cobra, uma ajuda, um benefício do político, um compromisso, às vezes até de um cargo, e de outra parte, o político, para poder se eleger, chegar lá, precisa também de dinheiro, de mecanismos, de meios, para poder convencer as pessoas para chegar lá, ainda que seja para fazer uma coisa bem intencionada. Então, nós estamos no paradoxo, que reúne a boa e a má intenção, reúne o interesse pessoal com o interesse coletivo,
E, naturalmente, isto gera uma mistura que, às vezes, desagrada no geral, né? Isso que prejudica a imagem do geral. Eu vou dizer uma coisa muito franca, honesta, da minha experiência. O político, vamos chamar assim, o político, aquele que, né, sobretudo, é candidato, né, tanto ao nível legislativo quanto executivo, né, enquanto candidato, ele olha para o cidadão, para o eleitor, para a sociedade, como se ele estivesse se olhando no espelho. A sociedade é o espelho do político. E ele age muito por conta do que ele vê. Assim como uma pessoa vai se maquiar, fazer a barba ou alguma coisa no espelho, ele move em si o que ele vê numa imagem. O político, às vezes, age no seu cargo, no seu mandato, conforme ele vê lá fora na sociedade. Se a sociedade é uma sociedade da lei de Gerson, isto é, de levar vantagem, ele tenta oferecer vantagem para levar vantagem. Então, é uma troca que o eleitor faz, que o político e o eleitor fazem, né, de vantagem mútua, e, eventualmente, ou muitas vezes, excluindo os outros. Então, eu diria o seguinte: nós temos todos uma responsabilidade com a eleição dos bons ou dos maus políticos, né? De um lado, porque às vezes podemos não escolher com critério, escolher por razões muito estranhas, e de outro lado, porque, tendo sido eleitos, os abandonamos. Alguém poderia dizer, mas eu não votei, ou melhor dizendo, eu votei e o meu candidato não foi eleito. Não importa. No processo político, a eleição é considerada anônima, o voto é secreto, e eu, enquanto cidadão, mesmo que o candidato ou candidata que eu tenha votado não tenha sido eleito ou eleita, eu tenho a obrigação de acompanhar a todos, de zelar, de fiscalizar, porque estamos falando da coisa pública, do bem público, do interesse público. Estamos falando, né, de ética, de moral, de comportamento, né, de agir correspondente a uma necessidade do nosso tempo. É nesse sentido que eu, de algum modo, quero cumprimentar a todos que participaram do processo eleitoral, estimular os nossos jovens, nossos adolescentes a fazer o seu título eleitoral quando alcançar os 16 anos, que hoje é permitido fazer o título antes da maioridade, né, e votar, e torcer que a política melhore, né, isso, que a imagem melhore, que os que foram eleitos agora façam, né, a sua parte, e nós, fazendo a nossa de acompanhar, fiscalizar e apoiar, né, possamos todos colher bons frutos e muito progresso. Muito obrigado, até a próxima.